microfone, não muito coragem. Muito obrigada pela igreja pela confiança. Mas falar de EBD, né? A importância da escola dominical. Qual a importância da EBD para as nossas vidas? Por que as igrejas, né, falam em EBD e tem EBD, mas durante um tempo para cá, muitas igrejas têm se fechado? Né? Por quê? E aí o pastor Rodrigo falando de manhã, ele falou do repórter que instituiu a primeira EBD, né? Pensando assim, ele visualizou crianças de rua que trabalhavam nas fábricas, mas que nos finais de semana ficavam na rua. E aí ele começou com 6 na casa dele, né? Com 6 crianças em casa, ali ensinando da palavra de Deus, oferecendo um lanche, e Deus foi multiplicando para as minhas irmãs a criminalidade naquela cidade da chuva. Porque a palavra de Deus, ela transforma vidas. Amém. A gente não precisa de enfeite, né? É só pregar a palavra. Então a importância da EBD. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 4. Depois a gente lê o texto que está ali. Não vai ser. É versículo 2. Mas nós vamos ler do 1 ao 4. 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: conjunto-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo conselho nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Nós vamos ler todos juntos o versículo 2. Que pregues, vou ler como está ali no texto, né? Que pregues a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Amém. Pai, obrigada, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade, Senhor, que temos de falar da Tua palavra, ministrar a Tua palavra. Usa, meu Deus, como instrumento nas Tuas santas mãos. Quer que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas unicamente usada por Ti. Amém. Prepara, Senhor, também, ó Deus, os corações daqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Meu Senhor, possamos nos desprender de todo e qualquer paradigma e que possamos, ó Senhor, estar receptivos, ó Senhor, a Tua palavra, apreendendo cada vez mais de Ti. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, parece que Paulo estava falando para a gente, né? Para a igreja de hoje. Quando ele fala assim, olha, eu peço a Deus mesmo que você, diante de Deus, do Senhor Jesus, que você pregue essa palavra, quer seja oportuno, quer não, que você esteja pregando a palavra de Deus, a sã doutrina, a palavra verdadeira, porque as pessoas estão voltadas a doutores, mestres, que falam aquilo que agrada aos ouvidos e que é tão doce e suave ao nosso paladar. Porque nós, queridos, estamos vivendo tempos desafiadores. E Paulo, falando ali a Timóteo, aquele nobre pastor, ele fala a respeito da necessidade da firmeza na palavra. E hoje também estamos vivendo esse tempo, um tempo de necessidade, de firmeza da palavra, porque nós estamos vivendo tempos desafiadores, onde os valores têm sido invertidos, onde a verdade
verdade muitas vezes é relativizada. Estamos vivendo exatamente o tempo descrito pelo apóstolo Paulo. Há dias em que muitos rejeitam a verdade e procuram apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Então, em meio a esse cenário, a escola dominical, a escola bíblica dominical, ela se levanta como um dos pilares mais importantes da igreja, sendo espaço de ensino, sendo espaço de crescimento espiritual, de fortalecimento, porque a escola bíblica, ela ensina, ela forma, ela discipula e ela nos prepara. Então, a escola bíblica é um dos pilares da igreja. Deveria ser o culto mais frequentado da igreja. Amém. Depois do culto de oração. Seria a EBD. Seria a escola bíblica dominical. E a recomendação de Paulo a Timóteo é que nos chama, queridos, a responsabilidade de ensinar essa palavra com persistência, com dedicação e com amor. E é exatamente isso que acontece na escola dominical. É exatamente isso que Deus levanta homens e mulheres para persistentemente falar da palavra de Deus, ensinar. E a escola bíblica dominical, ela nos prepara para este tempo e ela nos prepara também para falar. Eu lembro quando eu aceitei a Jesus, que antes de aceitar Jesus eu era muito tímida, extremamente tímida. Eu não conseguia falar em público. Eu lembro uma vez que a professora de português foi fazer uma prova, e a prova era um romance. Quem lembra da época que a gente lia, né? Um romance por unidade. E a prova era um romance de Machado de Assis. E aí eu sabia de cor e salteado o romance, mas a professora resolveu fazer a prova oral. E aí, quanto mais a professora falava: Paulina, resuma aí o romance, fale sobre isso, eu começava a rir. E eu dei uma crise de riso na frente da professora, e ela imaginou assim: Paulina está debochando de mim. Eu tomei um 0. E depois que eu tomei o 0, aí foi que eu dei mais risada ainda. E aí, só depois que a professora saiu, foi que eu comecei a chorar e soluçar. Porque quando eu fico nervosa, eu dou risada. E aí a professora não entendia isso. Os colegas foram lá dizer: professora, galera nova, né? Paulina não consegue falar na sala. Aí a professora me deu uma nova oportunidade. E aí eu aprendi a fixar o olho na parede e falar, né? Mas a igreja nos preparou para isso, para esse momento. A EBD, eu lembro que eu era professora de crianças e o pastor Salvador Aguiar, sempre que tinha o dia das mães, a gente fazia as lembrancinhas, as coisinhas, mas eu preparava tudo, eu nunca ia lá para frente. Eu sempre ficava com a segunda professora que ia para frente, levava a fazer a apresentação com as crianças, e eu estava aqui sempre no banco. E aí a igreja foi me preparando. A escola bíblica nos prepara para o futuro, e muitas vezes a gente nem entende, né? Nos prepara para a vida secular. Hoje eu sou professora, quem não conseguia nem sequer falar em público, né? Então a EBD, ela é um lugar, queridos, de ensino da palavra. E a advertência de Paulo é clara: haverá um tempo que haverá rejeição da palavra. Será que nós estamos vivendo esse tempo que a palavra de Deus tem sido rejeitada? Será que nós não estamos vivendo esse tempo em que a mentira está sendo vestida de verdade? Nós estamos vivendo tempos difíceis no reino de Deus, e que a palavra tem incomodado, a palavra tem machucado o ouvido de muitas pessoas. E a escola dominical, ela ensina a palavra fiel, de forma fiel, e ela nos ensina a combater as falsas doutrinas. A escola dominical, ela mantém a igreja firmada na verdade, porque sem o ensino há confusão. Sem o ensino, sem doutrina, há desvio. A igreja precisa ser ensinada, e ensinada biblicamente.
Os nossos filhos precisam conhecer a palavra, e a palavra verdadeira, sem floreios. Eu lembro que as nossas filhas aprenderam a ler na Bíblia, e não era a Bíblia enfeitada não, era essas aí, ó, essa assim normalzinha, sabe? E eu ensinei as minhas meninas a lerem na Bíblia, e depois a decorarem os versículos e me explicarem cada dia um versículo que havia decorado. Então nós precisamos nos firmar na palavra. A igreja ela não pode sobreviver, queridos, apenas de momentos emocionais. É muito bom o culto de adoração. É muito bom quando está aqui cantando Preciso de Ti, né? Eu fui lá para Itamaraty. É gostoso, a gente viaja no tempo, nós fechamos os olhos. O último hino mesmo que cantou aqui, eu não entendi, não conhecia, né? Esse Esperança que foi com vídeo, mas foi tão gostoso a melodia. Nós fechamos os olhos, nós sentimos o céu na terra. Mas a igreja, ela não pode sobreviver só nesses momentos. A igreja do Senhor, ela precisa de fundamento. A igreja do Senhor, ela precisa de raiz. Porque se nós estivermos com as raízes fortes, qualquer ventinho derruba. E Oséias, o profeta Oséias, falando à igreja, ele diz assim, falando aos profetas daquela época, ele diz: olha, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo está perecendo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, queridos, esse versículo ele destaca o quê? Que a falta de conhecimento de Deus e da sua lei, da sua palavra, ela leva muitos à ruína espiritual. E as consequências para as futuras gerações são grandes devido aos esquecimentos dos mandamentos. E a palavra de Deus nos diz que a palavra ela não está em um local inacessível que eu e você não possam encontrar, né? A Bíblia diz que a palavra não está no céu, que não está lá no profundo do abismo, que não está no fundo do mar, mas está em nossas mãos. E nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Nós precisamos propagar essa palavra para as nossas famílias, para os nossos filhos, porque senão a gente está vendo, irmãos, o que está acontecendo com o mundo do século XXI. Quantas famílias destruídas? Quantas famílias que estão perecendo? Quantos filhos amados que têm suas mães chorando em casa porque eles estão no mundo das drogas, no mundo do vício, no mundo do álcool? Quantas famílias destruídas porque não tem uma firmeza na palavra, porque faltou conhecimento? Então a Bíblia nos diz que a palavra nos diz que a ruína é certa. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E a escola bíblica dominical, ela ensina a Bíblia de forma sistemática. Ela ensina a Bíblia com base, com conhecimento. Os professores, eles estudam da palavra de Deus. Eles leem fazem as leituras diárias. Eles vão no texto e no contexto, porque um texto fora do contexto muitas vezes é usado de forma errônea. E a palavra de Deus, a EBD, ensina a palavra de Deus de forma sistemática. E nós estamos nesse mês da EBD, nós estudamos sobre a família. Nós estamos falando sobre algo que eu e você tem de mais precioso depois de Deus, a nossa família. E por incrível que pareça, muitas vezes nós não temos as famílias aqui para ouvir falar sobre a importância da família, sobre a importância do cuidar, sobre as barreiras que a família tem enfrentado no século XXI.
e como trabalhar essas barreiras, como trabalhar para derrubar. Então, sem conhecimento, o cristão ele se torna vulnerável. Dizem que os especialistas em identificar dinheiro falso, eles não passam tempo estudando notas falsas. Apareceu uma nota falsa, eu vou estudar aqui. Apareceu uma outra nota, eu vou estudar aqui. Não. Os especialistas em notas, eles estudam a nota verdadeira. E eles estudam com tanta profundidade. Eles estudam com tanta eficiência que quando aparece uma nota falsa, por mais que ela se pareça com a verdadeira, ela é identificada na hora. É facilmente perceptível ao especialista a diferença entre uma falsa e uma verdadeira. Às vezes, nós não reconhecemos uma nota falsa de uma nota verdadeira. Eu lembro uma vez que eu ganhei uma nota de R$10, fui pagar e recebi de troco uma nota de R$10. Menina, a nota era falsa. Quando eu fui passar em outro lugar, a vergonha que eu passei. Graças a Deus que eu tinha mais dinheiro no bolso. Depois eu voltei aonde eu tinha recebido a nota, que foi até no banco, e falei para a moça do caixa. Fui lá e disse: olha, você me deu uma nota falsa. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque nem eu e nem a moça do caixa conseguimos identificar, ver a diferença da verdadeira e da falsa. Estamos vivendo tempos assim. A Bíblia nos diz que surgirão falsos profetas. E o que mais temos visto nos dias de hoje são os pseudos cristãos. O que mais nós temos visto nos dias de hoje são falsos profetas. Mas como identificar? Como identificar se Paulina está aqui na frente falando da palavra de Deus, se eu não conheço essa palavra? Eu já vi alguns cristãos dizendo assim: a Bíblia diz, olha, já ouvi alguns, não foi um só não. A Bíblia diz: faça por ti o quê? A Bíblia diz isso? Esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo. Olha a diferença. Quando você ouve, você diz: nossa, machucou meu ouvido, né? Machuca o ouvido da gente. Mas por quê? Porque você sabe qual é o texto verdadeiro. Mas se você não souber, você vai fazer como alguns. E aí você vai passando isso adiante como se isso fosse verdade. Então, a EBD é o momento que nós temos para tirar dúvidas, para aprender, para compartilhar experiências. A escola bíblica dominical, ela forma cristãos maduros. Hebreus capítulo 5, versículo do 13 ao 14 nos diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. São os maduros. Pelo exercício constante da palavra de Deus, é capaz de discernir tanto o bem quanto o mal. A Bíblia nos diz: examinai tudo e reteu o pino do que é? O que é bom. Precisamos examinar. E examinar é como? Quando você vai no médico, que ele vai fazer um exame, você fala assim: doutor, estou me queixando aqui de uma dor aqui. Aí o médico fala assim: levanta o braço, levanta a perna, aqui. Às vezes ele nem fala isso, ele vai lá: ah, tá, a sua receita você vai. Fala a verdade, você compra o remédio? Seria sincero, compra não, porque você foi igual a mim, eu não compro o remédio. Eu falo assim: se eu soubesse, eu tinha ido no Google, né? Pegaria ali, botava os sintomas e dizia assim: qual o remédio melhor para tomar, né? O médico ele precisa examinar. E aí ele vai passar um remédio com eficácia. Nós precisamos examinar as escrituras.
Não ler por ler, mas comer, examinar, entender por que aquele versículo foi dito, por que aquela palavra foi colocada ali. E isso nós aprendemos na escola dominical. E fazemos dessa prática uma constância em nossas vidas, porque quando nós passamos a ler a Bíblia, nós não a lemos mais de qualquer jeito. Agora nós procuramos entender por que vem dizendo aquilo ali. E a escola bíblica dominical nos prepara, ela mostra, ela nos mostra que o crescimento espiritual, ela vem do exercício da palavra, do manejo das escrituras. As crianças, elas aprendem desde cedo o caminho do Senhor, e a Bíblia nos diz: instrui o caminho, a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, ela não vai se desviar. E muitas vezes nós, como pais, falamos assim: nossa, mas eu trouxe meu filho para a igreja e ele hoje está no mundo. A palavra diz para você trazer o seu filho para a igreja, ou ela diz para você instruir o seu filho? A responsabilidade é minha e sua como pais. Precisamos ensinar os nossos filhos, Samuel, e ensiná-los a vir à igreja em família, Samuel, adorando, buscando a Deus. Precisamos fazer isso, irmãos. E às vezes, muitas vezes, nós damos desculpas do tempo. Mas eu trabalho, e eu só tenho um domingo. Eu trabalho, e eu só tenho sexta, ou sábado e domingo para fazer as coisas, sair com a família. Mas Deus nos deu algo precioso para administrar, porque não é nosso, é do Senhor. Deus nos deu os nossos filhos, precisamos administrar. E o tempo, o trabalho, não é desculpa para estarmos na EBD, para não estarmos na EBD, a não ser que eu trabalhe dia de domingo. A não ser que eu trabalhe dia de domingo. Eu lembro lá em São Paulo, que eu trabalhava na Rua Direita, Centro Comercial de São Paulo, era vendedora, e eu saía de casa 5h30 da manhã, chegava em casa meia-noite, às vezes 1 da manhã, porque eu ganhava por comissão. Então eu entrava com a loja aberta, 8 horas, e saía quando a loja fechava. Os meus colegas de trabalho não sabiam se meu horário era de manhã ou de tarde, porque eu passava o dia inteiro na loja. Eu era a primeira vendedora da loja, Todo mês eu estava lá no prédio da Rua Direita para tomar um café com o presidente, da rede Babuche. Estava lá o tempo todo tomando café. Todo mês eu passei, esse mês eu vou lá tomar um café diferente. Mas, queridos, lembra que eu falei que as minhas meninas me ensinavam, liam um versículo e diziam que entenderam esse versículo? Sabe como eu vi as minhas filhas? Por um bip. Tinha sempre lembro do bip, Só o pastor. A gente falava por bip. Eu deixava um bip em casa, eu tinha um bip, o pastor tinha outro, e eu mandava mensagem, aí aquela mensagenzinha de texto. Eu não vou dizer quantos anos eu tenho não, tá? Aí as meninas lá iam, eu sabia o que estava acontecendo em casa, pelo bip. Agora eu deixava na parede de casa 7 versículos. Elas sabiam que tinha que decorar um versículo para cada dia da semana. E quando era o domingo, que era o único dia que eu estava em casa, elas iam me dizer de cor os 7 versículos e dizer o que entendeu de cada um dos versículos que recitou. E Jéssica e Jennifer não podiam dizer a mesma coisa. Se Jéssica dissesse assim, eu entendi isso, isso e isso, e Jennifer fosse repetir, dizia não. Quem entendeu isso foi Jéssica. Eu quero saber de você. Você entendeu o quê? E ela tinha que me traduzir de forma diferente, porque ela havia entendido. Tempo não é desculpa
para não instruirmos os nossos filhos. Domingo era o único dia que eu estava em casa para descansar, acordar mais tarde, né? E fazer comida, arrumar a casa, essas coisas. Mas sabe para onde eu ia? EBD. E eu ia só com as minhas meninas? Não, morava em condomínio. Às vezes eu ia com 12 crianças para EBD. Carregava 12 meninos para EBD. E aí falava lá com o pastor, porque também, quando eu fiquei em casa, eu fiz da minha casa uma escola para ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos instruir os nossos filhos. A escola bíblica dominical, ela é um espaço onde o cristão deixa de ser apenas ouvinte da palavra e passa a ser praticante dessa palavra. A escola bíblica dominical, ela fortalece a comunhão. Atos 2:42 diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Mas primeiro eles perseveraram em quê? Na doutrina dos apóstolos. Eles perseveraram na palavra. Depois da palavra, eles perseveraram na comunhão. Aqui a Igreja Batista Belém tem uma escola bíblica dominical maravilhosa. Fantástico. E eu gosto mais da hora do café. Porque às vezes eu estou bem cansada. E eu estou aqui no banco, quando eu vejo, eu estou assim, ó, dormindo. Esse dia eu falei para meu amor, minha pressão é baixa. Eu falei, amor, eu estou dormindo na igreja, está ficando lá, mirando lá, já que está piscando, né, no banco da igreja. Mas depois que termina ali a lição, a gente vai ali para o lado, toma um cafezinho delicioso, tem um momento de falar com os nossos irmãos, de abraçar, de perguntar como foi a semana, comer uns pãezinhos, umas tortas salgadas que eu achei uma deliciosa, né? Parabéns à irmã que a fez. Bolo, biscoito, que escola bíblica gostosa, pipoca, né? Maravilhosa. Se fôssemos crianças, víamos só por causa do café, viu, pastor? Então, se você não vier pela palavra, venha pelo momento do café, porque, gente, é um momento muito bom. Eu falei, que igreja maravilhosa, eu me senti em casa. Porque se você quiser me comprar, é só me dar um pouquinho de café sem açúcar e já está tudo certo. Então, a gente aprende a compartilhar experiências, a crescer juntos. Nós nos apoiamos espiritualmente. A escola bíblica dominical, ela une a igreja. É gostoso o culto de adoração, mas quando nós estamos na EBD, a gente compartilha a experiência, a gente bate um papo, né? A gente pergunta como foi ali, aquele dia diferente. Tinha uma irmã, Joselita de nadadora, né? E aí vai falando do dia, como foi, fala a respeito do cachorro, mas essas histórias só sabe quem estava num dia diferente ou quem estava na EBD, para ouvir a irmã compartilhar as experiências, né? Então é muito bom. A escola bíblica dominical, ela nos prepara, queridos, para os desafios dos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. Sobrevirão tempos difíceis. Estamos enfrentando ideologias contrárias à fé, a falta de valores espirituais, ataques à verdade bíblica. Mas quem está firme na palavra não se abala. Amém. Tem raízes profundas. Diz que certo pai uma vez decidiu plantar 2 árvores com o seu filho. Ele queria ensinar uma lição sobre a importância da raiz, sobre a importância de estarmos firmados na palavra. E aí ele leva o filho ao quintal e planta 2 árvores, mas ele só molhava uma.
só cuidava de uma. E aí as duas cresceram, mas uma com o tempo morreu. Qual foi a que morreu? A que não tinha arma, a que não era cuidada, a que não era tirada as ervas daninhas, né? Aqueles galhos que secam muitas vezes. Que a gente tem às vezes uma plantinha, que aí um galho foi lá, secou, eu tô com a orquídea ainda não morreu não, tá viva, viu? Resistiu ao tempo. E aí, às vezes tem uma folhinha ali, eu vou lá e tiro, né? Com cuidado para não danificar. E a árvore cresceu. A outra estava fraca, quase seca, mas aquele cuidou, cresceu forte, com raízes profundas. A mesma coisa acontece, queridos, com o cristão. Quem frequenta a escola bíblica dominical é forte na fé. Não se abala por qualquer coisa, porque a gente lê a palavra, a gente estuda a palavra, compartilhamos essa palavra, tiramos dúvidas. Aonde? Na EBD. Às vezes a gente vai para a escola, a gente fica muito preocupado com os títulos, né? Doutor, mestre, pós-doc, né? A gente se preocupa muito. É bom, o título é bom, nos garante bons empregos. Quanto mais especialista você for em uma área, mais fácil se torna para você galgar um cargo maior. Isso é bom, não é ruim não. Mas também nós precisamos ser especialistas na palavra. Porque estamos construindo uma casa aonde? Nos céus. A nossa morada é lá, não é aqui. Precisamos nos preparar para ir para lá. Porque o que tem aqui, ó, tudo passa. O que tem aqui na terra, tudo vai passar. Então nós precisamos construir a nossa casa, o nosso alicerce na palavra, porque quem não se alimenta da palavra enfraquece. Assim como aquela planta morreu por não beber água, por não ser cuidada, quem não come do alimento sólido, vive só tomando leite, cresce raquítico, desnutrido. Porque leite é para beber, mas para o cristão maduro é carne, né? A gente viu ali no dia diferente que os cristãos fizeram a testa. Então, nós precisamos, queridos, construir a nossa casa na rocha, porque a casa construída na areia, ela parece sim ser muito bonita, mas qualquer vendaval leva essa casa. Mas a casa construída na rocha, que é o Senhor Jesus, o lar firmado na palavra, não está isento de passar por dificuldades, não. A diferença é como vai passar. Não está isento do que o mundo está aí, dos ataques dos dardos inflamados do maligno. Não está isento, mas a diferença é que tem um escudo de proteção. Essa é a diferença. É o escudo do Senhor. Então, Mateus 7, 24 diz assim: de todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhado ele ao homem prudente, ou ao homem imprudente, né, que edificou a sua casa na areia. Mas todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhado ele ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. O que é que esse texto está dizendo? Jesus Cristo está dizendo o seguinte: as adversidades tanto virão para a família dos cristãos quanto dos não cristãos. As adversidades tanto virão para aqueles que estão alimentados na palavra, como para aqueles que não. Mas a diferença é
que vai soprar os rios, os ventos, ou seja, são as mesmas adversidades. Mas aquele que estava firmado na rocha, esse subsistiu. Amém. Esse estava firme. Precisamos, edificar nossa casa sobre a rocha. Precisamos edificar nossa casa sobre a palavra de Deus, que é o alicerce espiritual. E sem ela, a fé não resiste às tempestades. Amém. Então, queridos, a escola bíblica dominical não é apenas um culto qualquer da igreja. Não é mais uma programação da igreja. A escola bíblica dominical, ela é essencial na vida da igreja. Ela não apenas ensina, mas ela confronta, ela corrige, ela direciona. E é dela que nós aprendemos a palavra de Deus, nós crescemos espiritualmente e nos preparamos para viver e vencer neste mundo. A palavra ensinada gera transformação. Amém. Valorize a escola bíblica dominical. Seja assíduo na escola bíblica dominical. Incentive a sua família a participar. Não tenha pena do netinho, do filhinho que acordou a semana inteira para ir para a escola secular. E diga assim: mas ele só tem um domingo para dormir até mais tarde. Traga para a igreja. Traga para a EBD. Você vai ver a diferença. Porque ele se tornará, essa criança aqui, se tornará um adolescente amanhã, um jovem amanhã, que estará sujeito a todas as ofertas do mundo. Mas a diferença é que ele está blindado, enraizado na palavra. Então Deus nos convida a ter o maior compromisso com a sua palavra. E para finalizar, eu pergunto para vocês: você tem valorizado a EBD? Tem buscado crescer espiritualmente? Tem incentivado sua família a participar da escola bíblica dominical? Tem incentivado sua família a aprender da palavra de Deus, a buscar essa palavra, a se alimentar dela? Deus nos convida a nos alimentarmos mais e mais da sua palavra. É tempo de voltar a aprender e se fortalecer. Estamos vivendo um tempo que nós precisamos ter raízes fortes. E a escola bíblica dominical, ela é um presente para a igreja, que eu e você precisamos usar, usufruir ao máximo. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.